Pode ser, meus irmãos. Tudo bem? Nós vamos aqui agora para a nossa matéria de apologética. Vamos falar sobre os cultos afro-brasileiros. A história. A origem dos cultos afro-brasileiros estão associados à chegada dos escravos africanos e à mescla religiosa. O crescimento foi tal que hoje se calcula 70 milhões de pessoas envolvidas nessa forma de espiritismo. Então, nós estamos falando aqui, irmãos, de 1/3 da população está envolvido em algum grau. Então, nós temos uma população predominantemente católica e alguns cristãos protestantes que se envolvem também com essas práticas. Vamos lá. Quem tem que saber? Tem que saber algumas coisas. Primeira coisa, quem são os orixás? Okay? De acordo com o dicionário do culto afro-brasileiro, orixás são divindades intermediárias entre Ologum, o Deus Supremo, e os homens. Muitos deles são antigos reis, rainhas, heróis divinizados que representam as vibrações da força da natureza, raios, trovões, atividades econômicas, agricultura, queimadores, doenças como varíola. Okay? Então, nós temos aqui, irmãos, que os orixás são os mensageiros do Deus Supremo e cada um se associa a um deles de acordo com sua predisposição. Além, o que diz a mitologia deles? Uma das lendas mais populares diz que Obatalá, o céu, uniu-se a Oduá, a terra, e dessa nação nasceu Angunju, a rocha, e Iemanjá, a água. A água casou-se com seu irmão e deu um filho chamado Orugã. Orugã apaixonou-se loucamente por sua mãe, por sempre uma oportunidade de possuí-la, até o dia que, aproveitando a oportunidade de seu pai, violentou Iemanjá e fugiu. Perseguida por Orugã, na fuga, Iemanjá caiu de costas e pediu socorro. Seu corpo começou a dilatar-se grandemente até que seus seios começaram a jorrar rios e formaram um lago, e do seu ventre rompeu a maioria dos orixás. Por isso, Iemanjá é conhecida como a mãe do orixá. Olha que loucura, meus irmãos. A toda a origem é de um abuso incestuoso dos deuses, muito parecido com a teologia dos deuses olímpicos, dos deuses gregos, dos deuses romanos. Vamos lá. Sincretismo. Aqui existe um sincretismo que eles sempre pegam os deuses, as estátuas, para poderem adorar. Iemanjá é Nossa Senhora, que tem uma referência muito forte com a Nossa Senhora Aparecida, tirada das águas, a Santa Pretinha. Nós temos Iansã, que é Santa Bárbara, Oxalá, que é Jesus, Ogum, que é São Jorge, Oxóssi, que é São Sebastião, Olomum, que é São Lázaro. Tudo referências aos deuses, misturando o catolicismo. Quer dizer que todo católico faz parte dos cultos afro? De jeito nenhum. Mas é uma maneira de enganar. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, um feriado de São Sebastião é um feriado que para toda a cidade. Mas para por causa de São Sebastião? Não, para por causa de Oxóssi. Na Bahia, o de São Jorge é muito importante, dia 25 de abril. Para-se por causa de São Jorge? Não, para-se por causa de Ogum. Vamos lá. Outras entidades. Aí tem os caboclos, que são os índios, e os pretos velhos, que são escravos, além de ter crianças, marinheiros, boiadeiros e ciganos que aparecem para essas pessoas. Na verdade, nós sabemos, irmãos, que são tudo origem diabólica, mas é só para a gente entender. Muito relacionado com a pobreza do Brasil. Vamos lá. Iemanjá, seu nome é Rainha do Mar, que é um termo Ie, Olum e Ajá, que significa mãe dos peixes, dos filhos peixes. Ela é bela, vaidosa, altiva, materna. O elemento sagrado é água salgada, o domínio dela é a maternidade e a pesca. Os pescadores dizem que ela é mulher e mãe dos pescadores. As cores é branco, azul e rosa claro. Pode ser a cor preta também, como rainha. Todas as contas, seus vidros transparentes, seus filhos usam. Vamos lá. O culto a Iemanjá, saudação, está escrito aqui, Odoiá.
Odofé e Amá, comida, o ebô de milho branco com mel, o arroz, o angu e outras comidas brancas. O sacrifício é pata, galinha e cabra. O dia dela é o sábado, existe colar e o símbolo é sereias, peixes, conchas. No final do ano as pessoas vão pular a maré em homenagem a ela. A imagem para um ambista Iemanjá é uma moça bonita, com vestes compridas transparentes, com cabelos longos. Já no candomblé, ela usa enfeites de contas, pingos d'água, espadas e leque. Ok? Questões sobre verdade ou mito, considerando a Bíblia. Vamos lá. Não há possibilidade de fazer a avaliação objetiva dos orixás. Existem muitas lendas que tentam explicar o surgimento dos deuses no panteão africano, que variam de um terreiro para outro. Não há possibilidade de parecer verificação científica ou arqueológica. É tudo fruto de uma imaginação enferma pelo pecado. Considerações à luz da Bíblia. Vamos lá. A Bíblia Sagrada resiste a qualquer tese ou crítica, sendo autêntica, provada arqueologicamente. A religião mais científica que existe é a Bíblia. Todos os lugares, fatos podem ser facilmente comprovados biblicamente, cientificamente. Vamos lá. Relações com Deus. Os orixás nos cultuados são intermediários entre Deus e os homens. Os homens, no catolicismo, Maria é intermediária. Além, os filhos de santo, uma vez comprometidos com o orixá, vivem em constante medo de represália. Gente, é uma cultura assim, o evangelho diz que com Deus não há medo. Irmãos, você pode conversar com qualquer um, eles ficam com medo, sempre medo de uma represália por um sacrifício que não fizeram ou uma brincadeira. Então, irmãos, é super importante nós pregarmos o evangelho para que as pessoas sejam libertas. Para declarar que existe só um Deus e só um mediador entre Deus e os homens, nós não precisamos de orixás para poder nos interceder por nós. Ainda que haja fracasso na vida cristã, ele não precisa ter medo de Deus, porque Deus é grande em perdoar. Deus é um sacerdote que se compadece. Esse é o perfil do Deus da Bíblia, bem diferente de orixás, que são vingativos e cruéis com seus cavalos. Nós somos filhos, irmãos, não estamos debaixo do medo. Sacrifício aceitado. Vamos lá. Nos grupos afro, eles precisam de A e o Ebô, que são as oferendas, os sacrifícios de animais, feito chamado vulgarmente de despacho. Este termo é comumente empregado para as oferendas de Exu, uns identificados como diabo na teologia cristã, buscando-se o bem ou o mal de alguém. No cristianismo, a gente não tem sacrifícios. Nosso sacrifício foi o sangue de Jesus, ele é o nosso único sacrifício. Aqui temos textos que nos elucidam sobre o tema, sobre encarando a morte. Ao conversar com adeptos do culto afro, percebe que os orixás têm medo da morte, uns menos como insano. Qualquer um filho de santo que está perto da morte, seu orixá praticamente o abandona e não fica mais possesso. Olha que questão, que religião doentia, irmãos. Nos momentos mais difíceis, os deuses os abandonam, largando eles a própria condenação. No cristianismo, nós temos o convite de Deus de não nos deixar, não nos desamparar. O cajado do Senhor nos consolará em todo o tempo. Salvação e vida pós-morte. Nos cultos afro, o assunto da pós-morte não é bem-vindo. No Umbanda, já por influência kardecista, ensina a reencarnação. Já no candomblé, oferece qualquer esperança de morte, pois só pode ser praticada em vida. Então, eles não têm uma teologia séria para poder explicar o pós-morte. Toda a religião deles
é voltada única e exclusivamente para aqui, para o mundo, para a vida. Os demônios os abandonam antes de morrer e não existe teologia para a morte. Já no cristianismo, nós temos a plena certeza que vamos morar no céu com o nosso Senhor. Aqui estão os textos, irmãos, por favor, leiam, meditem sobre ele. Verdadeira liberdade. Como já foi dito, no culto afro as pessoas são presas, as pessoas estão acorrentadas aos seus guias. No cristianismo nós somos livres para servir a Cristo, não debaixo de medo, pois para isso que se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Muito bem. Meus queridos irmãos, e uma coisa que interessante que tem que saber sobre os cultos afro. Quando você vai conversar com alguém, ele diz, não, nós não temos poder para fazer o mal, nós temos o poder. A pessoa que nos procura decide o que vai fazer com esse poder ou não. Então, o poder não tem personalidade. Então, eu, como condutor do poder, eu tenho que usar esse poder. Se eu sou intimado a usar esse poder para o bem, eu uso o poder para o bem. Se eu sou intimado a usar para o mal, a pessoa que vai colher os males daquele problema que ele causou. Olha que coisa desastrosa. Irmãos, oremos. Se você andar pela cidade um pouquinho, você vai ver que existem vários lugares, centros de macumba, escondidos, enganando e levando pessoas ao inferno. Que Deus em Cristo te abençoe e tenha uma ótima noite, dia ou tarde, na presença do Senhor. Tchau, tchau. Deixa eu interromper aqui. Fala, irmão, Quero. Só vitória.